Amém, amém, igreja? Meus irmãos e irmãs, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, como texto base, mas o tema vai colocar aí, nós vamos falar hoje sobre uma palavra muito bonita, que já foi falado no começo do culto, vou pedir para colocar aí, por gentileza. Nosso tema de hoje, esperança. Fala comigo aí, esperança. Você já até deu um sorriso, só de falar essa palavra você já deu um sorriso. Esperança, amém? E mesmo sentados nós vamos estar meditando aqui nesse tema, nesse assunto tão importante. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? Eu vou ler aqui. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Vou ler de novo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Na semana passada nós pregamos, Deus tocou no coração para falar sobre o amor. E essa semana Deus já começou a trabalhar no meu coração desde o início que seria esperança. É como se o Espírito Santo, eu creio que Ele quer que pessoas lembrem dessa palavra tão importante. Às vezes ela não é tão lembrada. Geralmente a gente está muito prático, muito objetivo e nós somos uma geração que é tudo para ontem, nós queremos tudo pronto, né? Passa a mensagem e quando aquilo não dá aqueles 2 risquinhos ali, a pessoa já fica meio desesperada. Mas esperança, essa palavra no Novo Testamento, no original, é elpis. Tinha até uma livraria antiga aqui na cidade que o nome era elpis, quer dizer esperança. Esperança significa expectação de um bem que se deseja. Expectativa favorável e confiante. Irmãos, nós não podemos, a pessoa ainda até brinca e fala que a esperança é a última que morre, não é verdade? Um ditado popular. Eu creio que nós precisamos, nós como povo de Deus, como servos de Deus, nós precisamos ter muita esperança na nossa vida. E eu separei aqui algumas frases, tudo que eu vou falar agora aqui é entre aspas, tirei de comentários bíblicos, então não são palavras minhas, mas eu achei interessante. A esperança é um maravilhoso presente de Deus, uma fonte de forças e de coragem frente às provações mais duras da vida. O Espírito Santo toma as providências para que o servo de Deus não seja induzido ou conduzido ao desespero. Tem esperança. Esperança é, fala comigo assim, esperança é. Fala assim, pontinho, pontinho, pontinho. Esperança é, vou só falar. Luz no final do túnel. Esperança nos faz continuar. Esperança nos ajuda a perseverar apesar da dor. Esperança nos faz lembrar de que Deus está no controle. Esperança é o combustível para a nossa recuperação. Esperança lembra que ainda temos futuro. Esperança faz lembrar que não estamos sozinhos. Esperança diz que conseguiremos. Você pode dar um aplauso, louvor a Deus, amém? Esperança. Quem precisa de esperança? Prisioneiros, estudantes, atletas, viciados, casais, inventores, artistas, escritores, empresários, empregados, pregadores, professores, pastores. Pessoas precisam dela. Todos nós precisamos de ter esperança na vida. E eu queria que hoje, meu irmão, quem sabe você fala assim, não, eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa de amor, mas está faltando aquela palavrinha no meio para ser acendido no nosso coração. Porque a fé e o amor são muito importantes. O amor é o maior, mas a gente precisa da esperança. A esperança é algo que precisa se fazer parte. A Bíblia vai dizer da bendita esperança. A volta de Jesus Cristo é a bendita esperança do crente, que não coloquei aí, mas está em Tito 2,13. Diz que a bendita esperança
é a volta do Senhor. Eu quero dar uma notícia boa e uma ruim para os irmãos. A notícia boa é que tudo vai melhorar quando Jesus voltar. Mas a ruim é que enquanto ele não voltar, vão ter dores. Mas a gente precisa ter esperança. E eu creio que Deus hoje quer acender no coração de pessoas aqui essa importância da esperança, em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que a gente trabalha muito assim, pregação, eu creio que ajuda muito a gente ter exemplos na nossa vida, amém? E eu orando a Deus, eu separei aqui alguns exemplos, né? Primeiro exemplo, o apóstolo Pedro foi um exemplo de esperança. Fala comigo assim, o apóstolo Pedro foi um exemplo de esperança. Irmãos, imagina uma pessoa que negou Jesus. Você já parou para pensar? Jesus está lá e fala assim, Senhor, ainda morro pelo Senhor. Fala assim, Pedro, você vai me negar, rapaz. E ele negou. Então esse camarada aqui é especialista em esperança. Se tem alguém que acredita na esperança e pregava a esperança, era o apóstolo Pedro. Porque para ele parecia que tudo estava acabado. Mas Jesus acendeu a esperança no coração dele. E ele é o mesmo Jesus de hoje que quer acender a esperança no meu e no seu coração. Amém, igreja? Eu separei aqui alguns textos. 1 Pedro, capítulo 1. Você quiser acompanhar aí, eu vai colocar aqui. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou só tocar na palavra-chave aqui. 1 Pedro, quando está escrevendo a sua primeira carta, que tem 1 Pedro e 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9, diz assim a palavra de Deus, escute, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Eu quero que você entenda que a parte mais importante do culto é quando a palavra de Deus está sendo lida. Amém, igreja? Preste atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva, o quê? Esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, ou seja, pensando na volta de Jesus a gente se alegra, mas nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados com várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aí olha o que ele vai dizer, o apóstolo que andou com Jesus, escrevendo para muitos crentes que não tinham vivido essa experiência, a quem não havendo visto, há mais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que texto extraordinário. O apóstolo Pedro, ele está dizendo que é para a igreja ter uma viva esperança. E a viva esperança que é... E ele sabia que muitos ali não tinham visto Jesus face a face como ele, mas acreditavam. Irmão, você já parou para pensar? Um apóstolo que comia, bebia, dormia do lado de Jesus, ele está escrevendo, ele está pregando, obrigado, irmã Leni, para uma igreja, e dizendo que é para eles terem uma viva esperança, porque o Senhor está no controle. Ele falou o seguinte, no presente podem passar por algumas provações, mas assim como o ouro vai no fogo, irmãos, o ouro vai no fogo para ser destruído, ou o ouro vai no fogo para virar uma joia, o ouro vai no fogo para ser purificado, o ouro vai no fogo para ficar limpo, o ouro vai no fogo para sair impureza, o ouro vai no fogo para ficar mais lindo ainda, amém? Você pode dar um aplauso de louvor a Deus. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ter essa viva esperança. O apóstolo Pedro está dizendo isso aqui. E olha agora no capítulo 3, também de 1 Pedro 3, 13 ao 17.
Olha o que ele vai escrever também para a igreja. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Presta atenção, meu irmão, anda direitinho, que não vai ter problema, mas pode acontecer. Por mais correto, certo que você ande, ainda vão ter problemas na sua vida. Mas o importante é a gente estar com a nossa consciência tranquila, que a gente está procurando viver um bom testemunho. E se tem alguma coisa errada, a gente tem que se arrepender e pedir a Deus para nos ajudar a vencer aquilo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E olha só o que o apóstolo vai dizer. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão do quê? Da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais praticando o que é bom, do que praticando o mal. Irmãos, olha que coisa tremenda. O certo é a gente procurar viver uma vida correta com Deus para evitar problema na nossa vida. Mas muitas vezes, por uma vida, por mais obediência que a gente viva, estamos sujeitos a situações inesperadas. E o que a gente tem que pedir a Deus? Não ser vencido pelo mal, não retribuir com o mal. Em outra passagem diz, não te deixa vencer com o mal, mas vence o mal com o... E é interessante que aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer nesse versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Tem hora, irmãos, que a gente tem que pregar, não é para o vizinho da esquina, tem que pregar para o nosso coração. E ele disse, antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amanhã, se alguém é mal encarado no trabalho e fala assim, por que você está feliz, rapaz? Olha esse frio que está aí, olha esse problema que está aí, por que você está com esse sorriso no rosto aí? Por que você está cantando um hino aí? Você diz assim, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. O crente tem esperança, irmãos. A pior coisa que tem é o que está lá em Efésios. A palavra ateu só tem uma vez que aparece na Bíblia. Sem Deus, sem esperança. A pior coisa que tem é viver sem esperança na vida. Irmãos, não importa a idade, não importa nada, você precisa ter esperança. Então você vai voltar para casa hoje, eu não sei como é que você chegou, mas você vai dizer assim, eu tenho esperança. Diga comigo assim, eu tenho esperança. Um exercício espiritual, de novo, eu tenho esperança. Amém, igreja? Vamos agora para o segundo exemplo. Esse aqui também é um dos tais. Se Pedro tinha muita experiência, Abraão, poderíamos botar o patriarca Abraão, foi um exemplo de esperança. Irmãos, um texto em Romanos 4, do 17 a 21, olha só o que está escrito. Irmãos, a gente quando olha para a vida desses homens assim na Bíblia, parece que é tão fácil, né, viver a vida que eles viveram. Irmãos, esses homens passaram por poucas e boas, homens e mulheres de Deus da Bíblia. Mas olha só o que a Bíblia aqui vai dizer, né, sobre a justificação pela fé, o contexto. Mas olha só um momento que Abraão viveu. Romanos 4, do 17 ao 21. Diz assim, nessa versão que eu estou usando, revista atualizada. Como está escrito, quando diz isso no Novo Testamento, é sinal que está citando o Antigo. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão esperando contra a esperança. Fala assim, Abraão
esperando contra a esperança. Espera que eu vou te explicar o que é isso aqui. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Irmãos, aqui, com todo respeito, não tinha remédio que resolvesse o problema dele. Estava morto. Quem está ligado aí, diga amém. O corpo já estava amortecido, porque quando o corpo estava bom, ele teve um filho com a empregada, com Agar. Sendo já de 100 anos de idade, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu como, irmãos? Dando glória a Deus. Você podia aproveitar o momento e dar um glória a Deus aí, hein? Se fortalece, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Eu queria voltar aqui no versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. Numa outra versão diz: Abraão contra toda a esperança creu. Ou seja, esgotou a esperança dele. Você sabe o que é ter esperança? Não, mas eu sou crente, pastor. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. Mas você sabe quando esgotou? Você olha para a sua vida, imagina um homem de 100 anos, olhando para a vida dele e falou assim: esperança agora em mim não tem, só no Senhor. A minha esperança agora só está na promessa, porque eu não posso ajudar mais nada. Você sabia que tem hora que a pessoa chega numa situação que ela não pode fazer mais nada? Se Deus não fizer, nada feito. Isso aqui é um teste de esperança, que é para a pessoa entender que agora o sítio é Ele que vai fazer, porque eu não posso fazer mais nada. Ele creu contra a esperança. Ele chegou no limite, esgotou tudo. Mas ele creu naquele que era fiel para cumprir a promessa. Está frio? Dá um aplauso ao Senhor. Então, meu irmão, há momentos na vida que você olha para um lado, para o outro, para dentro de si, não há recurso. Você só tem a esperança em uma promessa. Glória a Deus. Terceiro, o apóstolo Paulo foi um exemplo de esperança. Pastor, mas o senhor também só está pegando só dinossauro da fé. Quem sou eu? Irmão, se você ler esse texto de Romanos em seguida, Paulo faz o paralelo e fala que é para a gente também, para a igreja também. Se você continuar lendo ali Romanos capítulo 4, você vai ver que faz isso. Mas olha o que está em Atos, irmãos, capítulo 26. Atos capítulo 26, do 4 em diante. O apóstolo Paulo, Atos 26, a partir do versículo 4. Irmãos, aqui Paulo está diante do rei, o rei Agripa. E ele está dando um testemunho da vida dele, da conversão dele. Eu queria que nós pudéssemos ler esse texto, porque é um texto lindo, extraordinário. E ele vai falar da esperança que já era do povo de Israel, da vinda do Messias. Ele fala assim: é por isso aqui que eu estou preso. Eu estou preso pela esperança de Israel. E eu queria que hoje, irmão, nós pudéssemos pedir que Deus venha abrir a nossa mente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Nós precisamos buscar nos envolver com o Senhor e deixar Deus usar a nossa vida, porque você vai ter um alvo, você vai ter um objetivo na vida. Você vai estar vivendo coisas assim extraordinárias, vendo milagres de Deus. Irmãos, olha só, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa totalmente ligada ao estilo de vida dele. Ele vai dizer isso aqui. E ele se converte.
E olha só o que ele fala para um rei. Atos 26, 4 em diante. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejando alcançar, é no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Eu queria te perguntar, meu irmão, se é uma coisa impossível, incrível, Deus resolver o problema que você está vivendo. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos, e ele chama os irmãos, dos santos nas prisões. Contra estes dava o meu voto, quando os matava. Pode matar, Paulo? Pode. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. Ele queria que as pessoas falassem mal de Jesus. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, fala comigo, ao meio-dia. Ó rei, e não, deixa que vai. Ele dando testemunho da conversão dele. Irmão, qual foi a última vez que você contou para alguém como é que foi a tua conversão? Hein? Se amanhã aparecer uma pessoa e você quiser contar a tua história, até hoje, como é que você chegou na casa do Senhor? Como é que você começou a servir a Jesus? Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra. Alguns falam que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala que tinha cavalo, mas provavelmente tinha cavalo, que a distância era longa. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisas é recalcitares contra os grilhões. Aqui ele quer dizer a consciência. Alguns comentaristas acreditam que era a pregação de Estevão, que estava entrando na cabeça dele e não dava mais sossego a ele. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés. Irmãos, o matador de crente agora virou pregador. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro. Até engraçado. Ai, ai. Irmãos, isso aqui não é zombaria não, isso é gozo na alma, tá? Quem está ligado no trono entende, né? Ai, nosso Deus é poderoso. Ai, deixa até secar meu olho aqui, irmão, não estou conseguindo nem ler a Bíblia, irmão, tem tanta água no olho aqui. Eita glória, é muita glória mesmo, né? Bem que a minha esposa falou que eu senti calor com a blusa. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Me perdoa, irmãos, perdi o protocolo aqui. Livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio. Olha só, irmãos, para abrir os olhos
e converterdes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e herança entre os santificados na fé em mim. E eu gosto muito desse versículo 19, e vou parar aqui nesse texto. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Irmãos, aqui está um homem. Se você fala assim, Paulo, por que você sofre tanto? Paulo, por que você faz a obra de Deus? Eu falo assim, eu tenho esperança. Por que você vem nesse culto frio hoje, irmãos? Diga comigo, se eu tenho esperança. E se estava esquecendo dela, ele está acendendo ela hoje, em nome de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele tem um chamado dele, ele está diante de um rei, e ele prega uma mensagem de esperança. A igreja é lugar de pregar fé, esperança, amor, a verdade, a palavra de Deus. Amém, igreja? Irmãos, não há nada que possa mexer com a pessoa que tem esperança. Nós precisamos ter esperança. Eu e você precisamos de esperança, em nome de Jesus. Agora, há momentos também, irmãos, que esse mesmo homem aqui, que tem esperança, aqui ele estava com a cadeia na mão, a corrente. E o texto vai longe. Mas ele passou por um momento que tem aqui no capítulo 27, a partir do versículo 20. É interessante que pula um capítulo. Olha o que Paulo vai dizer. O homem que disse que tinha esperança, estava no navio, e daqui a pouco vem uma tempestade, e depois de 3 dias, que eu não li o versículo anterior, eu vou ler a partir do 20, diz assim, no 19 fala que é o 3º dia, mas a partir do 20, e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal o quê? Toda esperança de salvamento. Você já viveu um momento assim? Você já viveu um momento assim? Que dissipou toda a esperança? Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele falou assim, não tinha mais esperança, foi debaixo de 3 dias de tempestade terrível, mas aí, fala comigo, mas aí, você é só precisa não dormir. Olha só o que aqui diz o versículo 21 em diante. Havendo todos estando muito tempo sem comer, provavelmente os 3 dias, pondo-se em pé no meio deles. Irmão, se eu não me engano, acho que eram 276 pessoas dentro do navio. Paulo se levanta no meio de todo mundo. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, ele tinha falado, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tem bom ânimo, porque eu confio em Deus, que sucederá do modo como foi dito. Amém, igreja? Você precisa ser essa pessoa igual Paulo, cheia do Espírito Santo. A sua casa, seu negócio, seu trabalho, sem esperança. E alguém chega e diz, eu creio em Deus, eu tenho esperança. Amém, igreja? Irmãos, ele já também falou, todo mundo tinha perdido a esperança. Mas eu disse, eu vou orar. Eu vou no culto. Eu vou buscar a Deus. E o homem estava sem esperança e voltou com esperança, e aquilo que ele falou se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, está precisando de gente com esperança na igreja. Está precisando de gente com esperança dentro da sua casa. E que essa pessoa seja você, em nome de Jesus.
Uma pessoa que crê em Deus, que tem esperança. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Irmãos, já estamos caminhando para o fim. Não vou me alongar muito. Quem já entendeu a mensagem de Deus aí, diga amém. O salmista Davi foi um exemplo de esperança. Irmãos, aqui Davi, então, muitas coisas poderiam falar. Mas você vê que eu não coloquei o rei Davi. Eu botei o salmista Davi, de propósito. Porque o rei, irmão, de vez em quando ele devia ficar desesperado. Agora, quando ele pegava a harpa dele e ia para o canto dele, ele resolveu o problema dele. Quando Israel tinha problema, Moisés pegava a tenda da congregação, ia para um canto orar. Tem um amigo meu que diz o seguinte: me dá um problema e me dá 15 minutos de oração. Imagina Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Tem um problema aí. Qual o problema? O homem aí está brabo. Falou que se não der o sonho e a interpretação, vai morrer todos os seus sábios, inclusive você, Daniel. Sadraque, Mesaque, Abednego, toda essa liderança aqui que come a comida boa do rei, ele falou que hoje vai morrer. Mas peraí, mas ele tem que contar o sonho. Não, ele falou que não vai contar o sonho, não. Tem que contar o sonho e a interpretação. E aí, irmão, como é que faz? Como diz meu amigo pastor Daniel, vai para oração. Aí daqui a pouco Deus revela o oculto, o escondido, o profundo, desenrola o rolo. Eles estavam sem esperança, irmãos. Mas tinha homem de esperança lá, porque o Deus da esperança, o Deus de toda graça, o Deus maravilhoso, o Deus de glória. E olha só o que o salmista, eu já até fui arrebatado, fui parar em Daniel, irmão, volta para os Salmos. Amém? Salmos 39, versículo 7. E eu, Senhor, que espero. Irmão, agora é você que vai falar isso. Você vai tomar o lugar do salmista. Diga comigo assim: e eu, Senhor. De novo, para ficar bonito. E eu, Senhor, que espero. Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Aleluia. Glória a Deus. Mais um pouquinho, Salmos 71, 5. Não sabemos se é de Davi. Provavelmente é, mas não está em cima escrito. Salmos 71, 5. Tem algum irmão aqui que tem mais de 20 anos de crente? Levanta a mão. Tem alguém aí que tem mais de 30 anos de crente? Tem alguém aí, tem mulher está com a mão meio abaixo, que tem medo de revelar a idade. Tem alguém aí com mais de 50 anos de crente? Olha só. Olha o que o salmista vai dizer. Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, minha confiança desde a minha mocidade. Olha que coisa extraordinária. Portanto, tu és a minha esperança. Ele está cantando, irmãos. Ele está louvando a Deus. Ele está dizendo, tu és a minha esperança. Falaram isso. Como diz um amigo meu, o dólar subiu, dá glória a Deus. O petróleo subiu, dá glória a Deus que Jesus está voltando. E se for o pastor Daniel, ele diz assim, se o dólar subir, dá glória a Deus. Se o petróleo subir, fala em língua estranha que Jesus está voltando. Amém, igreja? Então nós precisamos dessa confiança. E eu quero convidar aqui o Ministério Louvor, que nós vamos cantar um louvor para terminar. Recentemente, no trimestre passado, nós estudamos o livro de Jó. E teve um momento que Jó lamentou várias coisas. E esse último exemplo aqui,
Jó foi um exemplo de esperança. Sim ou não? Fique em pé, por favor. Jó 14, do 7 a 9, diz assim. Olha só a palavra do Senhor. Jó 14, do 7 a 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo que cortada, ainda se renovará. Não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O texto continua, mas ele diz assim, mas o homem não. O homem morre, o homem acaba. Mas aqui foi o momento da crise de Jó. E é interessante que a árvore, certo pregador já disse que, você já viu árvore no inverno? Irmãos, eu não sei cuidar de planta, mas eu lembro uma vez, aqueles murinhos, né, de planta, né, Patrícia? Tinha um pedaço lá que o jardineiro lá de casa falou assim, isso aqui vai morrer, pastor, isso aqui já era. Irmãos, eu nunca cuidei daquilo. Aquilo é só água do céu que molha ou minha esposa. Mas eu falei assim, vai. Irmãos, eu comecei a molhar aquilo umas 2 vezes por dia. Às vezes à noite eu molhava. E aquele troço seco, irmãos, voltou a viver. Então hoje eu quero te dizer, meu irmão, se tem esperança para uma árvore. Dizem um pregador, não lembro o nome, ele foi um tempo lá em Hiroshima, depois do lançamento da bomba atômica. E ele chegando lá, irmão, tudo destruído. Daqui a pouco ele viu a raiz de uma planta. Já tinham passado alguns dias. Verde. Lançaram a bomba atômica, destruíram tudo. Vai procurar ver Hiroshima agora, que potência que é, que cidade que é. Há esperança, irmãos. Ao cheiro das águas, ao cheiro, quem é a água da vida? Quem é a água da vida? Ele passando no meio da igreja, irmão, só o cheiro dele já renova a nossa vida, a nossa esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Ele faz isso com uma árvore, ele faz isso com o seu povo. Então hoje, fala comigo, esperança. Diga assim, eu tenho esperança, porque Jesus é o meu Senhor. Diga, eu tenho esperança, porque Jesus é o meu Salvador. Aleluia, amém. Você pode dar mais um aplauso forte ao Senhor. Vamos cantar agora para a gente encerrar, e que o Espírito Santo palestre.